Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre livros. Eu vou falar para vocês sobre o primeiro livro que eu li, o primeiro que eu comprei, o mais caro, o mais barato, etc. Tipo de vídeo que eu sei que vocês gostam, muitos de vocês gostam, afinal de contas é aquele vídeo que agrada os amantes de livros, né? Nós gostamos de conhecer a trajetória dos outros com os livros, suas relações de amor, de ódio muitas vezes com as obras. Eu vou deixar os meus links de afiliado da Amazon para que você que queira ver algum desses livros com mais detalhes, que queira saber o preço e, se for o caso, comprar, que vá lá e compre através do meu link, pois é uma forma de você ajudar a manter o canal, tá? Nem todos vão estar disponíveis para venda, mas os que estiverem eu deixarei o link. E claro, se você gosta de conteúdos assim, se você é um apaixonado pelos livros e pelos conteúdos da área de letras, pela literatura, pela linguística, enfim, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! Bom, a primeira categoria que eu vou colocar aqui é a do primeiro livro que eu li e o último livro que eu li. E já vou começar trapaceando, porque eu vou mostrar, na verdade, dois livros entre os primeiros. O primeiro livro mesmo que eu li, de capa a capa, foi o Queda Livre, de Renato Tapajós. Este livro ele foi sugerido pela escola, né? Na época eu estava na 7ª série, atual 8º ano do ensino fundamental, e a professora passou essa leitura, né, que seria comentado na sala, teria uma atividade, enfim. E eu li o livro, gostei da leitura. É um livro que tem uma temática jovem, né, fala de relação amorosa, primeiras relações sexuais, várias descobertas, aventuras, etc. Me agradou, mas eu não considero, na verdade, este livro, eu trouxe aqui para não deixar de citar, mas eu não considero como minha primeira leitura, porque não partiu de minha iniciativa e não teve uma continuidade, porque essa professora não continuou na turma e, enfim, foi o primeiro e último naquele ano e nos anos seguintes. Eu passei da 7ª série, do primeiro semestre da 7ª série, até o primeiro semestre do 2º ano do ensino fundamental sem ler mais nenhum livro de capa a capa. Só lendo gibis, eu gostava de quadrinhos na época, mas aí é outra categoria, eu gostava de pesquisar em alguns livros didáticos. O livro que eu digo sempre quando me perguntam, que foi minha primeira leitura e que começou tudo isso, toda essa paixão, foi Os Miseráveis, de Victor Hugo. Na verdade, não foi nem esta edição aqui, eu tenho aqui o primeiro volume da edição publicada pela editora Nova Fronteira, num box. A edição que eu li foi uma edição adaptada por Valcir Carrasco. Ficou um livrinho fininho, fiel à história, claro, mas adaptado, resumido. Eu também li na época pela biblioteca da escola, né? Não comprei o livro, tanto esse quanto esse aqui. Depois eu achei esse aqui num sebo e comprei só para ter de lembrança aqui em casa. Mas eu li pela biblioteca da escola. E foi um livro que me marcou muito. Os Miseráveis. Eu me apaixonei pelo livro, pela temática, pelo personagem Jean Valjean, por Cosette, por Fantine. Odiei Javert. Enfim, foi uma verdadeira epifania que se deu na minha vida. A partir daquela leitura, eu sabia que, primeiro, quereria dali em diante ler outros livros. E já saí desse livro procurando outros na biblioteca, né, que eu li e depois adquiri, estão aí na biblioteca. Mas saí sabendo que eu ia querer ler para o resto da vida e que eu teria que escolher uma profissão em que os livros fizessem parte da minha vida, do meu cotidiano, em que eu estivesse rodeado por livros. Eu ainda não sabia qual seria essa profissão, mas eu tinha essa certeza de que sempre estaria envolvido no mundo dos livros. Isso se deu lá no 2º ano do ensino médio e a partir daí 2º ano, 3º e toda a época da universidade até hoje, os livros não saíram mais da minha vida. Então, Os Miseráveis, eu considero justamente por tudo isso,
esse ponto de partida. E é uma obra que eu reli depois, li essa primeira vez adaptada, depois quando eu já estava na universidade, eu comprei a edição da Martin Claret, em 2 volumes também, e li o texto integral. E depois adquiri esta edição aqui e reli ano passado. Tinha a pretensão de fazer um vídeo aqui para o canal, uma resenha aqui para o canal, mas foi na época da minha mudança, eu já expliquei para vocês algumas vezes, alguns livros que eu pretendia trazer na época, acabei não trazendo e, enfim, fica para uma outra oportunidade. É claro que um livro como Os Miseráveis cabe sim ter resenha aqui no canal, tanto pela importância que tem para mim, por ser o meu livro favorito da vida, quanto também pela importância da obra em si. Se essas foram as primeiras leituras, quais foram as últimas? Na verdade, eu leio sempre e estou lendo no momento, né? Leio também mais de um livro ao mesmo tempo, já também falei aqui para vocês, e selecionei 2. Primeiro, A Literatura e o Leitor, que eu estou debruçado sobre ele há algum tempo, tanto por questões particulares dos meus direcionamentos de estudo, quanto também utilizei agora recentemente no fechamento de uma obra que eu já vou mostrar para vocês, e também porque eu quero trazer um vídeo sobre estética da recepção aqui para o canal. Este livro é A Literatura e o Leitor, Textos de Estética da Recepção, organizados por Luiz Costa Lima. Outro livro que eu selecionei foi A Suma Gramatical, de Carlos Nogueira, que eu também estou preparando agora o vídeo sobre ela. Eu já disse para vocês que no vídeo em que eu falei sobre gramática, né, como escolher uma boa gramática, que eu pretendia fazer para breve um vídeo sobre a Suma Gramatical e um vídeo sobre a gramática pedagógica de Marcos Bagne. E muitos de vocês concordaram e querem as resenhas. Então vamos aí para esses 2 extremos, né, do contínuo de opiniões a respeito da gramática. O primeiro deles vai ser o de Nogueira, que realmente é um dos livros mais pedidos aqui do canal. Não é um vídeo em que eu vou falar sobre o que é sujeito para ele, substantivo, não. Mas as ideias dele sobre a gramática, sobre o ensino de gramática, sobre o que é gramática. É um vídeo que eu acredito que ainda esta semana vai para o ar, tá? E aí depois eu já começo a preparar o vídeo sobre a gramática pedagógica de Marcos Bagne. Bom, mas se aqueles ali, o Queda Livre e Os Miseráveis, foram os primeiros livros lidos, eles não foram os primeiros comprados. Mas afinal de contas, qual foi o livro que começou essa biblioteca que já está perto aí de chegar nos 1.500 livros? Um livro pelo qual eu tenho um afeto muito grande, tenho uma memória afetiva muito bacana envolvida nesse livro. É o A Teus Pés, de Ana Cristina César. Este livro eu comprei em junho de 2005, ou seja, lá se vão mais de 17 anos. Ele caiu na época no vestibular. Eu estava no 3º ano do ensino médio, né? Como eu disse para vocês, desde o 2º eu já começara a minha trajetória de leitura. Estava no 3º ano me preparando para o vestibular. E saiu a lista de obras de uma das universidades da minha cidade, uma das universidades públicas. E quando saiu a lista das obras que caíram no vestibular, eu fui comprar, o primeiro livro que eu fui comprar foi este aqui. E fui na época com a minha namorada, hoje minha esposa, e tenho boas memórias da gente voltando no ônibus para casa e lendo alguns trechos e comentando. E depois a minha relação toda com o livro nas semanas seguintes, ao mesmo tempo de estranhamento e uma certa repulsa no começo, dificuldade de entender, e depois o entendimento chegando, e ao mesmo tempo o gosto pela poetisa, o afeto foi crescendo por toda essa relação, né, de ser o primeiro livro e tal. Hoje em dia, Ana Cristina César não é uma das poetisas que eu mais gosto, mas ainda assim eu tenho um carinho muito grande pelo livro, gosto de alguns de seus poemas e tenho um afeto muito grande por tudo que este livro representa. Com relação ao último livro, né, o último que chegou aqui na biblioteca, eu vou também trapacear um pouquinho, começar falando aqui deste que na verdade nem foi publicado ainda, né? Não é nenhuma autopromoção, porque o livro não vai ser vendido, né? Não vai ser comercializado, ele vai ser disponibilizado para vocês gratuitamente na internet, que é A Literatura como Acontecimento. É um livro em que eu me debruço sobre, aqui está em preto e branco, né? Só uma impressão para a conferência final da obra, né? Uma revisão final. É um livro em que eu me debruço sobre a natureza do acontecimento literário, desde a sua produção, a sua gênese,
até o momento de recepção, passando aí por todo um jogo de utilizações, de escolhas, de procedimentos que dão origem à obra em si. Ele será realmente um livro, ou seja, ele tem ISBN, ele tem registro na Câmara Brasileira do Livro, etc. Mas ele não será impresso, essa versão não, e ele será disponibilizado em PDF e em formato para Kindle. E é lógico que quando o livro estiver pronto, eu vou fazer aqui um vídeo de lançamento, não farei uma live de lançamento porque eu não tenho tempo para marcar uma hora exata e entrar ao vivo com vocês. Mas vou gravar um vídeo lançando o livro, falando sobre ele, apresentando alguns pontos e também disponibilizando o link a partir do qual vocês podem baixar a obra. Lógico que eu apenas citei aqui para vocês já irem se acostumando com a ideia do livro. Mas o último mesmo que chegou, o último livro comprado, foi A Tradição Redescoberta, o pensamento de Gilberto Freire no contexto das manifestações culturais e literárias nordestinas, de Moema Selma d'Andrea. Um livro sobre regionalismo, né? Então vai falar do manifesto regionalista, vai fazer aquela distinção entre regionalismo e modernismo paulista. Estou me debruçando de forma mais incisiva no tema do regionalismo, por interesse próprio, né, por pesquisas particulares. Então, entre outras obras, eu adquiri este aqui. Mas no Book Haul do mês de julho, que será feito aí nos próximos dias, eu apresento melhor a obra para vocês, como sempre faço. Acredito que também seja bastante relevante falar dos livros que eu mais demorei para ler e dos que eu menos demorei, né? Bom, os livros que mais me tomaram tempo na leitura, na verdade é que eu vou trapacear bastante, porque tanto os que eu mais demorei quanto os que eu menos demorei são dois. Primeiramente, O Capital, de Marx, e também aqui Ser e Tempo, de Martin Heidegger, foram os dois livros que eu mais demorei para ler. E eu peguei dois porque, na verdade, eu não marquei o tempo, né? Não cronometrei. Então eu tenho aqui a lembrança desses dois livros que eu passei seguramente mais de 6 meses lendo as obras. Capital de Marx, ele tem nessa edição da editora Boitempo 3 volumes. Eu só tenho aqui 2 e eu li ele do primeiro à metade do segundo volume. E aí, na época, precisando me dedicar à dissertação e tal, eu acabei deixando a leitura. Estava, na época, compreendendo algumas coisas do livro, né? Não sou especialista na área e também não tinha tanta maturidade teórica. Então é uma obra que eu não entendi tudo e que merece ser relida. Lógico, eu não vou continuar do segundo volume até o terceiro, eu vou retomar do começo, porque eu quero colher mais coisas da obra. Eu não sou marxista, tá? Mas eu entendo a importância do livro, tanto do ponto de vista de ser uma obra muito comentada, uma obra fundamental em vários campos, né? É uma obra muito citada. Então, eu sempre falo aqui, ainda que você seja do lado oposto, você tem que conhecer obras assim para que você se situe dentro de uma discussão. E eu não sou do lado oposto, né? Também não sou conservador, apenas tenho o interesse de conhecer o máximo de obras possíveis e colher o máximo também que eu posso de cada uma delas. E tem algumas ideias no marxismo com as quais eu simpatizo, tomo como influências para a minha forma de ver o mundo, de interpretar as coisas. Outras não. Eu quero voltar ao marxismo em breve, tanto a partir da obra de Marx, quanto também de comentadores e de autores que desenvolveram mais essas ideias e ajudaram a formar todo o complexo de ideias que nós temos hoje aí. Já o Ser e o Tempo também foi ali há 10 anos atrás. Como eu tenho um interesse muito grande no estudo da literatura em sua relação com a religião, com o sagrado e tal, a interpretação dos textos sagrados ela é feita pela hermenêutica. E existe também uma hermenêutica em outros campos, que não só o teológico, uma hermenêutica jurídica, uma hermenêutica da arte, da literatura. Eu entrei em contato com a hermenêutica e eu ouvia sempre falar na obra de Heidegger, na obra de Gadamer, enfim. E tive o interesse de ler Ser e Tempo. E também foi uma obra com a qual eu lutei arduamente. Diria que entendi 20 a 30% do livro.
e me dei por satisfeito naquele momento, até porque não sou especialista em filosofia e fui mesmo como leigo. Agora, quais os livros que demoraram menos tempo para ser lidos? Eu trouxe também dois porque não faço ideia de quanto tempo eu gastei para ler os dois, mas foram duas leituras muito rápidas. Primeiramente aqui, O Sujeito, Tempo e Espaço Ficcionais, Introdução à Teoria da Literatura, de Luiz Alberto Brandão e Silvana Pessoa de Oliveira. Este livro até eu comentei aqui na época em algum vídeo sobre a leitura. Foi um livro que são dois, na verdade os dois aqui que eu estou mostrando, eles têm um volume muito resumido. Então, quem tem uma certa experiência de leitura sabe que livros assim você lê em poucas horas. E ambos os livros aqui eu li numa noite, mas não na noite inteira, mas em poucas horas, 1 hora e alguma coisa. Enfim, este aqui principalmente porque é um livro de um tema em relação ao qual eu já tinha muita leitura. Já tinha outras obras aqui que tratam do tema, trabalho com ele também no meu dia a dia, então foi mais uma revisão. E ao mesmo tempo os autores têm uma linguagem muito didática, o que favoreceu a fluidez ali, e de repente eu me vi terminando a leitura do livro. Assim como 5 minutos, este aqui eu li ano passado, e este aqui eu li já faz uns 15 anos, mas me lembro também que foi 1 hora, talvez, no máximo, a leitura de 5 minutos de José de Alencar. Sobre o livro mais volumoso e o menos volumoso. Bom, o mais volumoso que eu tenho é este aqui, o Comentário Bíblico Vida Nova, uma publicação da editora Vida Nova, né, que tem o D.A. Carson como o principal autor. É um livro. Eu tenho aqui alguns livros da área de teologia, também não sou especialista em teologia, longe disso, na verdade, mas tanto tenho interesse em pesquisar, quanto também quando me debruço sobre uma obra que tem uma relação com o sagrado, faz uma releitura ou se inspira na religião, eu vou buscar a partir das obras que eu tenho aí, bíblias, comentários bíblicos. E este comentário bíblico, ele é o livro mais volumoso da minha estante, ele tem quase 2.200 páginas. Ele pode até não ser o livro que eu tenho que tem mais páginas, né? Porque às vezes a gramatura do papel é menor e o livro fica menos volumoso na estante. Mas eu digo, em termos de volume, em termos de tamanho aqui de lombada na estante, este é com certeza o livro mais volumoso que eu tenho. E o livro menos volumoso, enquanto que esse aqui tem 2.200 páginas, este aqui tem 23 páginas. É o livro Reconciliação, um livro também teológico, só que aqui do meu professor, na época da graduação, não sei se vai dar para ver a foto dele aí, professor José Mário da Silva, que além de ser professor de literatura, um erudito dentro dos temas da arte, da literatura, uma das pessoas com conhecimento humanístico mais rico que eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Ele é também um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, e produziu este livro aqui com a visão dele a respeito do tema da reconciliação, né, a visão teológica, claro, e é um opúsculo, na verdade, né? Até 49 páginas não se considera como livro, se considera como opúsculo. A próxima categoria é o livro da capa mais bonita e o livro da capa mais feia. O da capa mais bonita é o Jerusalém Libertada, de Torquato Tasso, publicado pelo Clube de Literatura Clássica. Os livros do Clube de Literatura Clássica, de um modo geral, são muito bonitos. Mas o Jerusalém Libertada, na minha opinião, ele é o livro realmente mais bonito da minha biblioteca. É lógico que falar em beleza é sempre algo muito subjetivo. O que é bonito para mim pode ser feio para você e vice-versa. Mas concordemos que é um livro de muito bom gosto, né? A capa tem um desenho belíssimo, por dentro o livro é muito bem ilustrado e tal. Eu tenho um vídeo aqui, eu fiz o unboxing da obra assim que ela chegou. Tanto ele quanto o livreto que veio de brinde são muito bonitos. Convido vocês a assistirem, caso não o tenham feito. Já o livro mais feio, eu não quis colocar livros teóricos, porque o livro artístico, o livro literário, ele tem essa proposta de encantar você para a compra e despertar seu interesse para a leitura pelo caráter estético como um todo, tanto das palavras, das ideias, quanto do objeto mesmo. Já o livro teórico, não, ele quer que você entenda a importância dele do ponto de vista da contribuição que ele tem a trazer para a sua formação.
e não pela beleza. Então você pega um livro teórico, você consegue ver uma coisa assim, olha, só uma capa de uma cor só, com as letras ali, o título e tal, mas não tem nada de muito especial. Então eu acredito que seria uma covardia muito grande colocar livros teóricos nesse campo. Então eu vou trabalhar apenas com obras literárias, e o livro mais feio que eu tenho é, sem sombra de dúvidas, As Pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Diniz, publicado pela editora Itatiaia em 1979. É lógico, os livros de décadas atrás, você pega livros da década de 70, 80, a estética era outra. O próprio mercado editorial fez com que nós nos acostumássemos com uma determinada estética, um determinado tipo de capa e tal. Mas olhando com nossos olhos, essa capa não é nada bonita. Este livro que é de 1979 e tem aqui uma cor de capa muito feia, os desenhos, tudo muito feio, a fonte do título, do nome do autor, tudo feio. Então, é lógico, né? Isso de modo algum interfere na qualidade do texto, do clássico português, que é As Pupilas do Senhor Reitor, mas é um livro feio. Bom, mas também é interessante trazer o livro mais caro e o mais barato, né? Como livro mais caro, eu tenho aqui o Teoria da Literatura, de Vítor Manuel de Aguiar e Silva, um livro publicado pela Livraria Almedina de Coimbra, em Portugal. Os livros que chegam aqui de Portugal geralmente são caros. E este livro me custou, na época, mais de R$300, quase 400. Eu não consegui comprar ele numa promoção. Na verdade, este livro eu queria ele há muito tempo. Desde que eu li a criação literária de Márcio Moisés, que citou este livro em algum ponto, eu fui alimentando o interesse de ler este livro, desde lá de 2007 até 2019, que foi quando eu comprei. E eu fui adiando. Quando eu passei no meu segundo concurso público, aí eu quis me dar ele de presente. Então foi um presente para mim mesmo, esse investimento que eu fiz na obra, que com certeza é a mais cara da minha estante. Aqui considerando um livro só, né? Um livro que só tem um volume. Porque se a gente for considerar boxes, como por exemplo a obra completa de Machado de Assis, da editora Nova Aguilar, que recentemente chegou aqui, sai mais caro, mas enfim, o preço total é dividido nos vários volumes. Com relação ao livro mais barato, eu quis deixar aqui como os livros que são dados de presente, em que você não gasta nada para ter eles na sua estante. Não quis botar aqui as promoções em que eu comprei livro de R$2, R$1, até porque eu não lembro, não são coisas que marcam a gente, né? Então eu não lembro aqui quais foram. Escolhi livros que eu ganhei, na verdade um só para representar, porque eu ganhei muito livro. Escolhi o livro Persona, de Antônio Moraes de Carvalho. Este autor, ele foi meu professor na graduação e virou ao mesmo tempo um amigo, uma pessoa com quem eu tive riquíssimas conversas sobre literatura, sobre produção literária, me deu muito conselho naquela época sobre como melhorar minha escrita, me ajudou muito a crescer em termos de produção literária e também em termos de conhecimento sobre a literatura, me indicou muita leitura, etc. E me deu este livro. Este livro tem uma capa, uma estética que tanto eu quanto minha esposa gostamos muito. Eu vou cobrir aqui o meu ex-libris para vocês terem uma noção só da capa, só da imagem da capa, como é, ao mesmo tempo, simples e bonita. Aqui só a imagem de duas meninas, que são da família dela, não lembro agora o tipo de parentesco que elas têm, em que nós vemos também aqui o título, na assinatura do autor, e na contracapa nós temos o seu nome. Somente isso, na capa toda, sem símbolo de editor, até porque é uma edição do autor, enfim. Lógico, é uma obra já de 40 anos, de capa branca, então foi encardindo com o tempo, ficando desgastada, mas vocês imaginam isso aqui novo, como seria bonitinho, né, essa capa. Então é uma estética muito bonita. E eu vou finalizar falando do livro mais antigo e do livro mais novo. Sobre isso é necessário dar uma explicação, porque principalmente quem está entrando agora no mundo dos livros se atrapalha um pouco em relação a isso. Quando se fala em livro mais antigo, livro mais novo, eu estou falando em edição de livro, não quando ele foi escrito, quando ele foi produzido pelo seu autor. Porque se fosse assim, a gente consideraria aqui como o livro mais antigo que eu tenho a Ilíada de Homero, que foi produzido lá no século IX a.C.
Não é disso que eu estou falando. Estou falando quando foi publicado o objeto livro, qual a edição mais antiga que eu tenho aqui. E o livro mais antigo que eu tenho é o Antologia Brasileira, Antologia com TH, Coletânea em Prosa e Versos de Escritores Nacionais, publicado em 1927 pela editora Francisco Alves, que traz textos de autores que hoje em dia sequer são citados. Textos de autores que, do ponto de vista histórico, acadêmico, perderam sua relevância, né? Não têm suas ideias como sendo mais aceitas como importantes, mas que tem sim muita coisa bacana. O mundo acadêmico e o mundo dos livros, da literatura, tem muito disso, né? Infelizmente deixa alguns autores morrerem, muitas vezes por um tempo, depois eles são resgatados novamente, tem tudo isso aí. Mas a gente acha muita coisa boa aqui. Recentemente eu estava lendo um texto, não lembro sobre o que, mas eu lembro que tinha muitas ideias bacanas. É lógico, todo bom autor, por mais que ele fique ultrapassado em um ou outro aspecto, ele tem ideias que se eternizam. E é isso que a gente vê numa obra como essa. Tem texto aqui de muito autor bacana e muita coisa que se aproveita nos dias de hoje. E claro, né, vale como um documento da época em que foi produzido. E o livro mais recente é este aqui, eu já mostrei no Book Haul, só citando, Fausto de Goethe, que é um livro que o Clube de Literatura Clássica, ele produz um livro por mês, né, e manda pra gente, para nós que somos assinantes. Então, este aqui foi produzido no mês de junho, agora de 2022, e, enfim, né, é o livro mais novo em termos de edição, né, de produto. Eu tenho outros livros aqui que foram publicados agora no ano de 2022, mas eu acho que o mais recente mesmo, né, em termos de mês, seja o Fausto de Goethe. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, que tenha sido prazeroso esse momento de imersão nesse mundo dos livros. Todos nós que somos apaixonados pelo objeto livro gostamos de ver essas histórias da relação de outros leitores com as suas obras, com seus livros favoritos. É lógico que essas foram as categorias que eu achei que me vieram na mente no momento, né? Caso eu futuramente pense em mais algumas, ou vocês podem mesmo sugerir, eu farei uma parte 2 desse vídeo. E, enfim, se vocês gostaram, não deixem de interagir. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.